Fala aí, torcedor botafoguense. Fala, torcedor do Glorioso. Sejam muito bem-vindos. Pessoal. Vamos ter que virar a chave aí, esquecer o que passou e focar agora aí. O Botafogo focar aí nessa recuperação, né? Começa aí a tentar a recuperação diante do Palmeiras, um jogo dificílimo no Allianz Parque, mas o Botafogo não pode ficar pensando nisso. Tem que ir pra cima e tentar se recuperar. Tem 2 jogos a menos, dá pra recuperar ainda bastante aí esses pontos e tentar aí uma colocação melhor. Então, vamos ver aqui também o que a galera aí, né? André Hernan e o Felipe Silva, cara, trouxeram informações aí sobre Arthur Cabral, que a gente vai trazer para vocês agora. Então, se inscrevam e deixem suas opiniões nos comentários. Fogo. A Jalile Cícero falava assim, jogo da vida para o Vojvoda, talvez seja também uma rodada da vida para o Anselmi, mas a parada não vai ser fácil para ele não, porque pega um dos melhores times do campeonato fora de casa, Cícero. É verdade. Bom dia para você, Bruno Pramari, Jailson, o fã de esporte, especialmente o torcedor alvinegro. A fase não é nada boa para o Botafogo, para o Martim Anselmi. O Botafogo foi eliminado da Libertadores da América, não vence há 3 jogos, 2 derrotas e 1 empate. Para coroar, ainda está no Z4 no Campeonato Brasileiro, 17ª colocação com apenas 3 pontos ganhos. É verdade que o Botafogo teve 2 jogos adiados, por isso só tem 25% de aproveitamento. O jogo adiado contra o Vitória da 4ª rodada, sem data definida, e o jogo contra o Atlético Paranaense da 5ª rodada. Esse sim, a CBF já remarcou o jogo. Vai ser no domingo, dia 29 de março, lá em Curitiba, na Arena da Baixada. O Botafogo que tem 2 paradas indigestas, como você disse aí, no meio do caminho. Vai passar aí quase uma semana em São Paulo. Nesta quarta-feira, pela 7ª rodada, 7 da noite, no Allianz Parque, pega o vice-líder Palmeiras. Depois continua em São Paulo, porque no sábado, às 4 horas da tarde, pela 8ª rodada, pega o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista. A única coisa que se pode dizer em termos de alegria no Botafogo neste momento foi a convocação, a segunda na carreira dele, do volante Danilo, convocado pelo Ancelotti para a data FIFA aí da seleção, os amistosos contra a França e Croácia nos Estados Unidos. Foi a segunda convocação dele. Ele tinha sido convocado há 4 anos atrás, 2022, pelo técnico Tite. A última vitória do Botafogo aconteceu no dia 25 de fevereiro, quando o Botafogo venceu o Nacional Potosí da Bolívia por 2-0 no Newton Santos. Já foi eliminado, como eu disse, da competição. Uma boa notícia, pode-se dizer, o Botafogo precisava de mais um lateral esquerdo e anunciou nesta segunda-feira mais uma contratação. Vem por empréstimo da Portuguesa de São Paulo, foi um dos destaques no Campeonato Paulista, o Caio Roque. Lateral esquerdo, 24 anos de idade, emprestado até o final do ano com opção de compra. Em definitiva, ele começou na base do Flamengo, passou pelo Grupo City. Para o jogo contra o Palmeiras, técnico Martim Anselmi, ameaçado de demissão pelo John Textor, terá 2 desfalques certos na defesa, né? O Alexander Barbosa, zagueiro, suspenso, foi expulso contra o Flamengo, e o volante Alain, também suspenso pelo 3º cartão amarelo. A coisa não tá legal, não. Tá feia pro Botafogo. O torcedor tá muito preocupado, Bruno. Pelo menos como o Vinícius contou, não perde do Palmeiras no Allianz desde 2022. Então tem aí 4 jogos de invencibilidade para defender esse tabu. Obrigado, viu, Cid? Como é que estamos, Hernan? Assim, o que eu tenho de informação, eu posso até... Eu sei que o Bruno tava mexendo nisso também. Mas é uma situação que não teve tanto avanço assim de ontem para hoje, pelo que eu soube. É um jogador que tem o interesse do Corinthians, o Botafogo manifesta, né, um interesse também de fazer negócio. O jogador tem total interesse de ares novos, mas passa ainda por um crivo que é dentro do Corinthians, né? Esse crivo chama-se Osmar Stabile. As questões financeiras, o modelo de negócio, o empréstimo com opção de compra, o valor do salário do jogador, se vai ser dividido. Então, várias situações ali para serem percorridas para poder acontecer. Tem novidade por aí, Bruno, do Arthur Cabral? Não, pela manhã também fiz aqui uma atualização, mandei mensagem para uma pessoa que tem intermediado essas conversas, basicamente me disse, enfim, não me estico muito em relação àquilo que o Hernan trouxe, é praticamente a mesma linha. O que me explicaram é que os clubes continuam conversando, não tem nada ainda muito bem definido, mas que hoje há a expectativa de uma conversa um pouco mais frontal, até porque o Botafogo estará em São Paulo, enfrenta
o Palmeiras nessa semana e existe a expectativa de uma conversa olho no olho. Até agora tem sido muito mais conversa por telefone, por mensagem, enfim, o interesse do Corinthians existe, o Botafogo tem interesse em negociar o Arthur Cabral, então talvez hoje, por conta da presença do Botafogo em São Paulo, o Corinthians faça uma abordagem mais concreta e tente avançar na negociação, mas que de fato a negociação não está avançada, ainda estamos no estágio do há interesse, há conversa, veremos os próximos capítulos. Porque, assim, a chegada do Arthur Cabral é uma prioridade do Corinthians, a contratação de um novo camisa 9. Porque a gente já trouxe aqui no Fala Fonte que o Corinthians deve negociar ali o Pedro Raul. Tem alguns clubes de olho nele, acho que o Vitória fez sondagem, mais o Remo. Então o Pedro Raul pode deixar o Corinthians, e são 2 jogadores, ele e o Guinegão, que o Guinegão é um jovem muito promissor, mas deixou a desejar nesse início de temporada. Desde o final da última temporada ele caiu um pouco de rendimento porque ele perdeu a posição para o titular, o Yuri Alberto. Então o Corinthians quer mais uma opção, um cara já mais consolidado, que quando o Yuri Alberto não tiver à disposição, tem um cara com um cacife de gol. Vamos ver se vai rolar, né? Olha que mensagem legal chegou aqui, ó. É impressionante como o Fala Fonte consegue entregar tudo o que promete. Acompanho todo. Feira, o Botafogo tem uma dura missão pela frente. Vai até o Allianz Parque encarar o Palmeiras, vivendo um momento muito conturbado. A eliminação na pré-Libertadores e a derrota para o Flamengo no último fim de semana elevaram o nível de cobrança em cima do trabalho do técnico Martim Anselmi, que foi chamado de burro pelos torcedores presentes no Nilton. Para o duelo diante do Verdão, Barbosa está fora pela expulsão no Clássico. Alain é mais uma baixa pelo 3º cartão amarelo. Mesmo motivo da ausência do técnico Martim Anselmi. Y nada de lo que eu fale va a revertir ese sentimiento. Es un sentimiento y contra el sentimiento, los sentimientos no se juzgan. Si vos sentís algo, yo siento algo, es lo que es. Es como uno los hace sentir, en este caso nosotros, a los torcedores. E nosotros hoy a los torcedores los hacemos sentir decepcionados. Na quinta-feira, o Flamengo entra. Porra, tô merecido, porra, cara. Tá maluco, rapaz? Ai, doido. Primeiramente agradecer a Deus, né? E a todos do Botafogo por ter me ajudado a chegar na seleção, nessa convocação, e por ter me ajudado a estar no meu melhor. Então, a gente recebeu agora ali na fisiologia ali, né? Fazendo a imagem, mas graças a Deus abençoou. E estou muito feliz e espero chegar lá na seleção e fazer o que eu estava fazendo aqui no Botafogo. Agora, na seleção agora tem mais um Botafoguense lá, né? E sei que a torcida do Botafogo e o staff todo do Botafogo vai apoiar e vamos juntos. Vamos buscar bons jogos lá, bons treinos lá na seleção. Pessoal, e o staff de Pedro Raul nega contato do Botafogo e descarta a troca com Arthur Cabral, né? Rolou muito rumores aí de uma possível troca envolvendo Pedro Raul e Arthur Cabral. Movimentou os bastidores dessa semana aí, até o próprio Fala Fonte trouxe, né, também essa informação que poderia, eles não confirmaram, né, não cravaram. E os torcedores nas redes sociais passaram a cogitar a possibilidade de Pedro Raul ser incluído na negociação com parte de uma troca entre os clubes. No entanto, o staff do centroavante do Corinthians afirma que não recebeu qualquer contato do Botafogo. Negaram aí contato e falou a declaração, né, do staff aí do Pedro Raul. Ele falou o seguinte: mandei uma mensagem mais cedo para uma pessoa que trabalha com Pedro Raul, perguntando se fazia sentido, perdão pessoal, é o jornalista, né, fazendo sentido esse burburinho. A resposta foi: ninguém do Botafogo me chamou ainda. Afirmou o jornalista a declaração que reforça, né, que pelo menos neste momento não existe negociação envolvendo o jogador aí. Então, não tem negociação ainda. E o Botafogo defende aí, né, pessoal, sequência invicta diante do Palmeiras no Allianz Parque. Depois de estrear, né,
com vitória no Brasileirão de 2026. O Botafogo perdeu 3 jogos seguintes que disputou no campeonato. Viu a pressão aumentar com o objetivo, né, de voltar a pontuar. O Glorioso enfrentará o Palmeiras nesta quarta-feira, no Allianz Parque, onde defende uma sequência invicta. O último revés do Glorioso na Casa Alviverde foi em junho de 2023. Naquela ocasião, o Palmeiras superou a equipe carioca por 4-0, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro daquele ano. E desde então, são 4 jogos sem saber o que é perder para os paulistas no Allianz Parque. No total, são 2 vitórias e 2 empates. O primeiro triunfo veio no Brasileirão de 2023. O Botafogo viveu um primeiro semestre mágico no campeonato daquela temporada e bateu o adversário por 1-0 com o gol de Tiquinho Soares, Rafael Veiga, do Palmeiras. Ainda desperdiçou um pênalti no segundo tempo. Em 24, um empate de 2-2 pela Libertadores. E naquele mesmo ano, voltou ao Allianz Parque para enfrentar o Palmeiras pelo Brasileirão, com vitória por 3-1. O Glorioso retomou a liderança há 2 rodadas para o fim do campeonato e mais tarde conquistou o título. Já em 2025, os 2 times ficaram no 0-0 pela primeira rodada do Brasileirão. O confronto marcou o primeiro jogo oficial do técnico Renato Paiva à frente do Botafogo. O português permaneceu no clube até a eliminação no Mundial daquele ano. Palmeiras e Botafogo vão se enfrentar quarta-feira, amanhã, às 19 horas, horário de Brasília, no Allianz Parque. Partida válida pela 7ª rodada do Brasileirão de 2026. Atualmente, o Alviverde é o segundo colocado com 13 pontos e o Botafogo está em 17º com 2 jogos a menos. Mas tem que ganhar para sair dessa situação, beleza? Tamo junto, pessoal. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe suas opiniões nos comentários. E até o próximo vídeo aí.